Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa noite para todos vocês, né? Uma excelente noite de domingo, hoje, dia 2 de fevereiro de 2025. Vamos começar aqui mais um café com aprovado, ou talvez chá com aprovado, né? Em razão do horário. Vamos chegando, meus amigos, vamos lá. Será um bate-papo muito proveitoso, muito especial, com um sujeito que é extremamente, assim, digamos, experiente em prova de concurso público, especialmente em provas objetivas, em provas de primeira fase, né? Hoje eu vou ter aqui o grande privilégio, a grande honra, o grande prazer de receber ninguém menos, ninguém mais do que o Dr. Ricardo Freire. Ele tomou posse recentemente no Tribunal de Justiça do Estado do Acre como juiz de direito, mas ele coleciona outras aprovações, né? No Tribunal de Justiça do Maranhão, por exemplo, também como magistrado, como juiz de direito, como delegado de polícia, advogado público, enfim, é alguém de fato muito experimentado no ramo dos concursos públicos e com certeza tem muito a contribuir conosco aqui, especialmente, né, vocês que estão nesta seara, nessa jornada de estudos para concursos públicos. É alguém que de fato compreende muito bem esse universo e com certeza vai trazer dicas preciosas para vocês aqui hoje nesta nossa conversa. E pessoal, se você conhece alguém que tenha interesse nesse assunto, né, nesse bate-papo concurseiro, manda essa live, né? Convide esse seu amigo para cá para nós conversarmos um pouco melhor acerca dessas nuances, né, da preparação para concursos públicos e, notadamente, para a preparação para as fases objetivas das provas de concurso público, carreiras jurídicas, cartório, enfim, todas as carreiras de uma forma geral, tá bom? Só esperando aqui o nosso convidado chegar. Enquanto isso, eu dou um recado muito breve para vocês aqui. Aqueles que ficarem comigo até o final dessa live, eu vou dar um pequeno presentinho, né, uma surpresinha para vocês. Né? Eu vou colocar um link ao final aqui da nossa live. Basta você clicar nesse link que eu vou então te enviar esse presentinho lá para o seu e-mail, tá bom? Mas só para aqueles que ficarem conosco até o final da live. Maravilha? Vamos lá então? Deixa eu convidar aqui o Dr. Ricardo Freire. Ele ainda não solicitou o ingresso, pessoal, mas creio que já deve estar nos acionando aqui. Ó, deixa eu convidá-lo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Só um minuto. O convite já está feito e já vamos começando. Só peço aí um pouquinho da paciência de vocês, até que ele possa aqui entrar e nós iniciarmos. Muito bem, está aqui conosco E aí, ao meu vivo, amigo? diretamente do Acre, pessoal, de Rio Branco, Dr. Ricardo Freire. Ricardo, boa noite, meu amigo. Inicialmente, eu quero aqui te agradecer imensamente pela disponibilidade, né, de você ter aí estar se doando, né, doando o seu tempo para poder conversar conosco e trazer com certeza lições preciosas acerca da sua preparação nos concursos públicos. Só para reforçar, Ricardo, eu estava dizendo aqui agora para o pessoal que você coleciona aprovações, né? Você atualmente é magistrado no estado do Acre, tomou posse recentemente, mas também foi aprovado como juiz de direito no Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, delegado de polícia, salvo engano, no seu estado, né, Rio Grande do Isso. Norte, e também atuou como advogado público durante um tempo. Seja muito bem-vindo, muito boa noite ao nosso Café com Aprovado. É uma satisfação, meu amigo, aqui estar participando desse quadro aqui que já trouxe tanta gente importante, tanta gente consagrada, tantos concurseiros aí que já passaram em tantos concursos, né? E é uma grande satisfação poder contribuir e falar um pouco aqui de um assunto que eu gosto tanto de falar, que é de concurso público. Maravilha. Que satisfação. Gente, só para justificar, né, nós fizemos essa live justamente hoje às 20 horas, porque o Ricardo está em curso de formação, então está dedicado, né, na preparação ali, durante o período da manhã, da tarde e à noite também, por vezes. E lá, né, em Rio Branco, no Acre, o fuso horário é um pouco diferente, então lá agora são 18 horas, por isso nós Isso. marcamos nesse horário de 20 horas. Mas, Ricardo, começando aqui a nossa conversa, eu queria começar, né, te fazendo a seguinte pergunta. Né? Você tomou posse recentemente, né, há menos de um mês, se eu não estiver enganado, no TJ do Acre. E quanto tempo, meu amigo, você assim, né, demorou nessa preparação, né, para as provas de concurso? Quando é que você começou o seu estudo e quando é que você obteve a sua primeira aprovação, né, na magistratura?
Eu sou formado, né, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Eu me formei em 2009. Uhum. Né? Eu, desde de cedo, eu já sabia que eu queria concurso público. Eu era funcionário do INSS desde 2005. Eu passei no segundo período da minha faculdade. Era técnico do Seguro Social. E quando eu terminei, embora eu quisesse a magistratura, mas a magistratura para mim era, eu terminei em 2009 a faculdade, e para mim era um sonho distante, né? Era aquele sonho que vou começar a fazer, mas, enfim, eu comecei a estudar a magistratura cerca de 2009, 2010, e nesse tempo eu fazia todos os concursos, né? Então, não só magistratura, mas fazia concurso para analista também, enfim. Só que eu estudei por cerca de 4 anos, acho que até 2013, 2014, e nunca tinha conseguido resultados expressivos, né, nesse período. E aí eu dei um tempo em concursos públicos e 2015 a 2017, mais ou menos, 2014 a 2017 eu fui advogado. Advoguei e trabalhava no INSS. Só que vi que não, advocacia eu não gostava. Era uma coisa que não conseguia de jeito nenhum. E eu não queria aquilo para ficar como obrigação. E em 2018, janeiro de 2018, eu resolvi voltar a estudar. E nesse tempo eu estava em Brasília, a serviço do INSS. E lá eu conheci pessoas que, que acabaram me repassando experiências, e eu mudei minha forma de estudar, né? Antes, eu estudava por manuais, gostava de ler é, livros, doutrinas, né? E praticamente nem estudava a lei seca, a Uhum. legislação. Para mim, eu tinha na cabeça, que eu acho que grande parte dos concurseiros também tem, que jamais vão conseguir passar num concurso de magistratura Nesse, estudando só lei seca, né? Acha que para passar no concurso de magistratura realmente tem que ler aqueles compêndios. sim. E aí foi aí que as coisas começaram a mudar. Então, em janeiro de 2018, eu voltei novamente e com foco em magistratura, né? Uhum. Eu até sempre fiz concurso de magistratura, e com aproximadamente 6, 7 meses depois que voltei a estudar, mudando a sistemática de estudo, mesmo com pouco tempo, né? Nesse tempo que eu estava lá em Brasília, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa à noite, ia estudar, estudava até cerca de meia-noite, acordava de 4 horas da manhã para estudar até 7h30, 8 horas, que era a hora que eu entrava lá. Então eu Uhum. estudava antes, estudava depois. E aí Sim. comecei a ter alguns bons resultados e evolução, né? Então, eu retornei para minha cidade e lá eu voltei a me empenhar. Então, nesse período de 2018 até cerca de 2022, foi quando eu passei no concurso do TJ Acre, né? Foi minha primeira aprovação em magistratura foi em 2022. Ricardo, então, na verdade, você atribui essa sua virada de chave ali em 2018 ao estudo da lei seca? O que foi, assim, digamos, a grande providência que você passou a adotar que levou a você, como você colocou, né, a revolucionar os seus resultados? A que você atribui isso? Porque, assim, foi até algo que, como eu já expliquei, eu não tinha muito tempo para estudar. Uhum. Então, eu tinha que ser muito cirúrgico no meu estudo. Certo. Então, eu passei a estudar eh, por algo que já era mais cobrado, aquilo que era cobrado. Então, eu via aquela repetição de assuntos e buscava saber, primeiro, porque coisas que já eram constantemente cobradas, era algo que eu tinha que saber, né? Sim. É algo que eu não poderia ir para a prova, eu tinha que ir para a prova no mínimo com aquilo. Então, eu focava especialmente nesses assuntos, ou artigos, ou temas mais cobrados, e quando eu exauria esses temas, eu tentava alargar o estudo, mas sempre em relação à lei seca, e passei a estudar também por doutrinas mais resumidas. Por quê? Foi na objetividade do estudo que eu comecei a ter essa virada. Justamente porque o leque de disciplinas, de conteúdo para se estudar é enorme para a magistratura, né? Especialmente hoje, se você for ver, são cerca de 20 disciplinas. 20, então, não tem como, e para você passar em qualquer concurso público, tem que existir a repetição, né? Você não tem como
passar, é em tudo na vida, você só aprende se você repetir, Isso. repetir. E quando você faz um estudo mais objetivo, você consegue passar mais vezes por aquele mesmo assunto. Não existe fórmula mágica. Quem inventar, fuja disso. Mas existem estratégias, sim, que certamente vão lhe direcionar melhor e fazer com que você consiga ter uma evolução mais rápida. Sim. Mas nenhuma forma vai evitar do que você não tem que estudar muito. É aquele velho, eu vejo muita gente dizer, é sentar a bunda na cadeira. Tem que sentar, realmente tem. Mas se você estuda de forma estratégica, certamente você vai ter uma evolução muito mais rápida do quem não tem uma estratégia de estudo. Uhum. Aí eu acho que para cada concurso, enfim, essa virada se deu justamente por causa disso. Só a título de exemplo, enquanto eu ia estudar um livro, uma doutrina de constitucional, que tem no mínimo 1.000 páginas e não tem 30% do conteúdo que tem numa disciplina de constitucional, você lê a Constituição 10 vezes, né? É. E então é algo que até é um pouco mais lógico. Então, e as provas, outra coisa que eu pude constatar é que realmente toda prova para qualquer concurso, cerca de 70%, pelo menos 70, 80% de qualquer prova, é lei seca, súmula, lei seca e súmula. Sim. Ricardo, então, assim, pelo que eu pude perceber, nessa sua retomada, a sua estratégia foi basicamente mapear as provas, né? No sentido de encontrar aqueles temas que são mais recorrentes, aqueles que são mais propensos de serem cobrados, e aí, com base nisso, você fazia um mapeamento da própria lei seca, né? Isso. Direcionando a sua leitura de lei seca, e também você fazia esse mapeamento, digamos, do conteúdo teórico, de maneira a também, na parte teórica, né, seja doutrina, PDF, livro para concurso, enfim, não importa, você lá também direcionou o seu estudo para aquilo que é, então, mais recorrente, justamente para possibilitar as necessárias revisões, né, para poder armazenar os conteúdos. Foi isso. Exatamente. O ponto principal que eu vejo é a questão da objetividade no estudo. Uhum. Não inventar, não ficar inventando. É objetividade, entendeu? Às vezes hoje a gente tem uma certa experiência, né? Já passou muitos anos estudando, eu já passei eu acho que já passei por tudo que um concurseiro pode passar na sua trajetória de concurso. Então, eu já tenho uma certa experiência e eu vejo às vezes muita gente, muitos concurseiros, há uma certa vulnerabilidade no concurseiro, né? Então, você acaba, e hoje existe uma gama de materiais. Então, você começa a estudar por um material, aí não tem a paciência de estudar e repetir aquele material, repetir, repetir, porque é na repetição que você vai começar a ver um diferencial, uma evolução. E às vezes as pessoas não têm a paciência. Acham que, eu estou lendo, li uma vez, eu não estou fixando o conteúdo. O conteúdo é vasto, né? Isso. Então não tem como você ler uma vez e já querer. A cada nova leitura, você vai dominando mais. A cada nova leitura, você vai melhorando, você vai vendo pontos que antes você não via, você resolve uma questão. Então, enfim, e não existe. Existem diversos materiais bons por aí. Não existe apenas um material que você, estudou por qual material? É, Ah, estudei por esse. Não, esse daqui é o milagroso. A questão Entendo. é a repetição mesmo. É a repetição. O que eu vejo é justamente isso, na questão da repetição. E não, eu já estudei por vários materiais. Uhum. E você vai vendo, vai moldando. Mas só que a sistemática sempre foi a mesma. A objetividade. De 2018 para cá, e com cerca de 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, eu passei na primeira fase de magistratura. Né? Justamente nesse concurso aqui do TJA, eu passei em 2019, na primeira fase dele. Ó, Então, é, e, e assim, e realmente, sabe aquele que o pessoal sempre diz, quando você começa a passar no primeiro, você passa em vários? É porque quando você começa a passar no primeiro, você já começa a ter uma maturidade suficiente, tanto em questão de prova como de conhecimento, para você ir evoluindo realmente, né? E cada prova, meu foco sempre foi magistratura. Eu passei no concurso de delegado da PCRN no meu estado, porque eu fiz porque era no meu estado. Eu cheguei a fazer defensoria, né? Até passei, até me chamaram de louco, porque eu cheguei a fazer oral da defensoria do Sergipe. E aí não fui fazer porque, na verdade, eu só fiz defensoria, porque esse eu fiz como teste, e aí eu fui.
eu fiz porque ia sair Defensoria Pública no Ceará. E aí eu fiz a Defensoria de Sergipe e a prova oral lá caiu no mesmo dia da prova objetiva da Nossa. Defensoria do Ceará. Aí eu tive que fazer essa trágica escolha, mas reprovei na segunda fase do Defensoria do Ceará. Meu Deus. São as escolhas trágicas, né, que às vezes os Existem concurseiros têm que escolhas fazer. trágicas, não tem jeito. Faz parte. Ricardo, É. eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas nós temos aqui um espectador, o Elton Cardoso, que questionou o seguinte: como estudar matérias que tenham dificuldade? Olha, eu acho que é interessante. Eu não sou muito fã de, assim, você assistir vídeo aula ou você. Eu acho que um ponto primordial é você ler uma doutrina básica sempre. Eu acho que é interessante você ler uma doutrina a respeito daquele, daquela determinada disciplina que você tem a dificuldade e resolver questões. Resolva questões e ali você vai mapear, porque dentro daquela disciplina sempre tem um assunto específico que você domina menos ou sabe menos. Então, você na resolução das questões, você vai mapear justamente onde é que está suas principais deficiências. Eu nunca fui, talvez assim, por questão de otimização do tempo também, eu nunca fui de resolver tantas questões todos os dias. Eu fazia simulados, né? Eu fazia Uhum. simulados porque ali eu via, a cada 15 dias, uma semana, eu via quais eram as disciplinas que eu tinha maior dificuldade. E aí, quando eu tinha aquela disciplina que eu tinha mais dificuldade, eu ia e tentava revisar o conteúdo. Às vezes você tem uma dificuldade numa disciplina, mas será que você estudou o suficiente? Né? Assim, no meu estudo, na minha preparação, porque minha trajetória teve esses dois marcos. Né? Nesse meu segundo marco, eu sempre estudei em conjunto. Eu sempre. Uma coisa que eu acho muito importante quando se vai fazer qualquer concurso é verticalizar o edital. Porque muitas vezes, quando você vai estudar para um concurso de magistratura ou de membro, falo de magistratura porque eu tenho maior afinidade, mas serve para qualquer concurso, é você verticalizar o edital. O que é verticalizar o edital? É você colocar ponto a ponto do seu edital e ir marcando o que você estudou. Porque Uhum. dificilmente, às vezes você vai fazer um concurso de magistratura hoje, mas você dificilmente você bateu aquele edital todo. Então, quando você terminou aquele concurso que você vai fazer outro, ao invés de você, quando você for retomar seu estudo, você continuar de onde você parou, parece até uma coisa lógica, mas às vezes as pessoas voltam novamente. Ah, parei em constitucional, parei em controle de constitucionalidade. Aí, ao invés de, quando você for retomar seu estudo, você retomar de controle de constitucionalidade, não. Às vezes você volta de novo e fica só naquele ciclo e não evolui. Então, Uhum. eu eu sempre estudei. Cada ponto do edital eu estudava. A lei, a jurisprudência sobre aquele assunto e a doutrina resumida, uma doutrina básica. Certo. Então, se você tem mais dificuldade em relação àquele ponto, resolva questões, né? Porque nas questões é que você vai aprender. E outra coisa muito importante, fazer caderno de erros, né? Eu estudava sempre por tablet e eu batia um print daquela questão, né? Quando eu errava, eu batia um print e guardava numa pasta para ficar revisando. Às vezes Uhum. eu ia ali para eu otimizava muito meu tempo. Eu ia para uma fila de supermercado, eu ia pra um banco, ia para um médico, eu ficava ali com o meu tablet e era Revisando. essas coisas eu ficava revisando. Não perdia tempo. Eu não perdia tempo. Então, essas coisas que você vai fazendo, porque se você não faz o caderno de erros também, dificilmente, possivelmente, você vai errar essa questão de novo se você não revisá-la. Então, eu acho que, para a pergunta aí do colega, eu acredito que o melhor é isso, é resolver questão sobre determinado tema. E se você realmente for um tema que seja mais complicado, seja um tema que seja mais difícil, de repente até às vezes vale a pena você pegar uma doutrina melhor, uma doutrina que detalhe melhor aquele assunto, ou até assistir uma videoaula em relação àquele assunto. Eu acho que às vezes vale a pena também. Com toda certeza. Ricardo, você tocou no ponto aí, revisão, né, e caderno. E eu ia lhe perguntar, antes da pergunta do Elton, justamente isso. Você
construir um caderno seu, um material seu, né? Nós sabemos que tem concurseiros que têm por hábito, por exemplo, resumir no caderno físico, ou até no caderno virtual, aquilo que estuda, aquilo que lê, aquilo que assiste em termos de videoaula, né? Ou até mesmo fazendo questões, né? Você chegou a fazer esse caderno, outros tantos concurseiros apenas fazem caderno de erro, como você mencionou, né? Faz um simulado ali, e uma vez terminado o simulado, passa um pente fino no simulado, vê o que acertou, o que errou, e vai destacando nesse caderno. Como é que você fazia essa questão, né? Você fazia anotações próprias, ou você lia os materiais, né, digamos, mais resumidos por PDF, grifando, e depois voltava fazendo as revisões? Como é que você organizava essa parte mecânica do seu estudo? Eu sempre, o que é que eu fazia? Eu sempre estudei, na verdade, uma coisa até que mudou muito também, até dar essa dica, que quem puder, né? Na verdade, que a gente sabe que tem concurseiros que nem podem ter, mas a questão de um tablet, eu acredito que é algo que ajuda muito, né? Eu era um concurseiro que tinha aversão a estudar por telas. Eu gostava de Uhum, anotar, do papel. Só que um dia eu resolvi fazer o teste com o tablet. uhum, E isso aí otimizou muito o meu estudo, porque está tudo ali. Você não precisa carregar vadimeco, papéis, então você está ali, muda de uma tela para outra, enfim. Então foi algo também que me ajudou bastante, essa questão do sim, tablet. Falo isso porque eu tinha meu caderno de revisão, mas assim, o caderno de revisão era justamente esse, caderno de erros. Às vezes eu separava no próprio tablet, eu estudava por algum material, aí via algum ponto importante de uma disciplina, por exemplo, vou estudar aqui, tem prazos, eu vou bater um print e separar por pastas. E aí eu sempre deixava, fazia tudo isso para no período de 30 dias, que eu acho que é um período crucial para uma prova, você realmente fazer aquela revisão o máximo que você conseguir ler, porque aquela memória de curto prazo ali, ela é muito importante para você né, relembrar prazos, relembrar coros, essas minúcias, né, que a gente sabe que cai em prova e às vezes a gente perde questão simples. Então, assim, em relação a caderno, propriamente dito, eu tenho um material de doutrina. Eu não utilizava porque os materiais de doutrina que eu utilizava eram muito resumidos. Já eram materiais resumidos. Então, eram materiais que ali, 2, 3 meses de leitura, eu conseguia ler. Então, eu já tinha uma certa afinidade de tanto repetir, eu praticamente só batia o olho e já já conseguia. sabia, né? É, Já trazia entendeu? para a Então, assim, memória de curto prazo. exatamente. Então, ali naqueles 30 dias, eu praticamente conseguia, pelo menos, revisar pelos principais pontos todo o edital, quase todo o edital. Pelo menos questões que eu não poderia errar, eu não errava, né? Eu buscava, pelo menos, me garantir, porque sempre a gente erra a questão besta, não tem jeito. Mas eu tentava minimizar ao máximo esses erros, entendeu? Com A certeza. questão de você estudar por tablet, ela facilita muito isso, porque você vai ter tudo ali. Eu achava melhor de sistematizar e organizar, foi uma coisa que melhorou muito meu estudo. Eu poderia levar para qualquer canto, às vezes até nas viagens, você está ali, você tem todo o material ali, você está. Porque existia eu já tinha material separado para quando eu ia para esses locais, que não tinha como eu ler algo novo. Eu lia algo que eu já tinha lido, então era só, mas porque tem muita desconcentração, você, um ambiente às vezes barulhento, um ambiente com gente, com pessoas, e tinha um material de eu estudar quando eu estava realmente estudando focado, entendeu? Mas assim, eu não perdia tempo, não perdia tempo. Uma questão de facilidade, né? O meu material hoje Exatamente. também, em grande medida, talvez 70% ou mais, é todo digital. Justamente por isso, até porque, veja, não dá, quando você vai viajar, ficar levando, né, toda hora, vai de meco, alguma doutrina, material impresso, é muito trabalhoso. Ao passo que se você levar, por exemplo, um tablet, ou o próprio notebook, ou de repente até o próprio celular, né? Hoje Exatamente. nós temos a facilidade de colocar tudo em nuvem, então você pode, de maneira sincronizada, acessar esses materiais em diversos dispositivos. E se você faz uma alteração, por exemplo, no seu tablet, essa alteração no material, um grifo, uma anotação, ela vai aparecer automaticamente no celular e no notebook. Então, assim, facilita demais, né? Com certeza. É muito útil. E assim, até nas minhas redes sociais, assim, em relação a concurso, quando eu falava, e muita gente seguiu essa dica
e realmente viu a diferença, né? Existem pessoas que ainda são muito apegadas a papel, mas eu acho que é uma coisa que ajuda muito, entendeu? Eu tinha os materiais de revisão, mas geralmente era isso. Porque Uhum, a doutrina que eu estudava, porque assim, veja, falando de algo bem estratégico. Se você for mapear uma prova de magistratura, mesmo a da FGV, a gente sabe que hoje a FGV está dominando os concursos de magistratura. E a gente sabe da dificuldade, ninguém aqui, porque ela realmente são questões que, por mais que você, às vezes, ela cobre um artigo de lei, mas ela contextualiza, né? uhum, Ela não cobre a literalidade. sim, Mas que se geralmente, quando você sabe o dispositivo, você sabe, você consegue responder a questão. isso. E quando você vai mapear uma prova dessa, cerca de 70% de uma prova dessa é lei seca e súmula. Cerca de 15, 10, 15, no máximo 20% jurisprudência. E cerca de 5 a 10% só é doutrina. Então, assim, é, não dá para entender como as pessoas focam mais em doutrina para a questão e deixam de lado Tem muita gente que ainda tem essa resistência Sim. E, ao estudo e, da lei. e é até importante esclarecer uma coisa, Ricardo. Nós, concurseiros, né, e no meu caso eu oriento várias pessoas nesse processo de preparação, nós não temos nada contra a doutrina, muito pelo contrário, né? Eu também sou professor de graduação, então eu trabalho essencialmente com a doutrina, né? Acho que a doutrina ela é substancial. Só que, quando nós falamos em preparação para concurso público, geralmente nós estamos partindo do pressuposto, geralmente, não é assim com todo mundo, que o concurseiro já se formou, ele já concluiu a graduação. E que, na graduação, ele já formou a base dele a partir da doutrina. Logo, hoje ele tem mais liberdade, com essa base formada, de alçar voos maiores nos concursos públicos, tentando buscar coisas mais resumidas, sem desprezar o conhecimento doutrinário. Né? Você é magistrado hoje e sabe da importância, né, do conhecimento mais substancioso. Então, assim, muitas pessoas, quando nós falamos isso, nos entendem mal, mas é uma questão de adaptação, né, de modulação concursal. O que é necessário para passar no concurso público? Lógico, a doutrina tem toda a sua relevância, mas espera aí. Vamos focar naquilo que vai ser cobrado. Né? Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser estratégicos. Né? O tempo é muito curto, o conteúdo é muito extenso. Então, espera aí. Vamos aqui. Uma vez eu ouvi o professor dizer, o professor Gabriel Rosso, dizer que nós precisamos reduzir o conteúdo. E esse é o desafio. Né? É reduzir a doutrina, está até aqui em cima do Renato Brasileiro, por exemplo, que é uma das melhores doutrinas de processo penal que eu conheço. Eu já lecionei processo penal. Só que é um calhamaço imenso. Né? É. E às vezes Só você não no vai. inquérito aí, inquérito policial tem umas 500 Pois páginas. é, você não vai conseguir fazer a revisão do conteúdo de processo penal pelo livro do brasileiro, que é É maravilhoso. Eu material de super consulta. recomendo. É material de consulta. Então, eu acho que pontualmente nós temos que usar o livro, né, para tentar vencer algumas dificuldades, como o colega Welton pontuou aqui mais cedo, né? Alguma coisa bem assim, pontual mesmo, né, específica. Agora, de resto, é realmente material mais resumido mesmo. Né? Mas, Ricardo, só recapitulando brevemente o que você já nos disse até agora. Você falou para nós que imprimia, providenciava ali o seu edital verticalizado, né, para ter uma noção Para do que você mim já estudou. para Né? mim é o primeiro ponto. Eu acho que você Primeiro vai fazer passo. qualquer concurso, o primeiro passo que você tem que fazer é justamente saber o que você precisa estudar. Isso. Eu Porque sei ali que num você. concurso, eu sei que num concurso de magistratura, por exemplo, é muito vasto, mas Uhum. você precisa saber que mesmo de um concurso de magistratura para outro, mesmo com toda a regulamentação que tem, é, a gente sabe todas as fases, mas cada concurso ele tem sua peculiaridade, né? Ele tem suas especificidades. Sem dúvida. E aí, uma vez com o edital verticalizado, você então vai ticando aquilo que já estudou, aquilo que falta ser estudado, revisado, fazer questões, etc. E tal. Você tem quase que um mapa nas mãos ali, É. né? Porque, Gabriel, você é um cara experiente também, você sabe que a gente precisa evoluir no Claro. estudo. Então, tem muita gente que estuda para concurso e nunca leu nem a Constituição toda, Sim, porque aquela parte final da Constituição tem muita gente que nem leu. sim. Por quê? Justamente por causa disso, fica só nesse ciclo. Terminou um concurso, vou voltar de novo para Lá tentar. no Você começo. está entendendo? Então, Entendo. antes de você retomar do início, você retome de onde você parou, porque você evolui. Entendeu? E assim, eu acho que certamente muita gente deve. E como é que você revisa? Como é que você revisa? Como eu tinha um estudo muito objetivo, constantemente eu passava novamente pelo material, pelos Uhum. aqueles mesmos assuntos, mas uma forma muito boa de se revisar
é justamente fazendo simulados. Eu sempre gostei de fazer simulados. Por quê? Porque quando você vai fazer um simulado, você estudou, vamos dizer, controle de constitucionalidade lá atrás, mas quando você faz uma questão de controle de constitucionalidade, já vem muita coisa na sua cabeça. Você, além de relembrar o que caiu na questão que você está fazendo, você acaba relembrando outros assuntos, você rememora, né? Então, assim, eu gostava muito disso. E quando, pelos simulados, eu sabia onde é que eu deveria atacar, onde é que eu deveria, quais eram os meus pontos fracos e onde eu estudar mais. É igual como você vai fazer uma prova. Muita gente não gosta de corrigir a prova, né? Quando você faz, eu fui muito mal nessa prova, não vou corrigir. Pelo contrário, aí é que você tem que corrigir. Porque Justo, você tem que saber, você tem que enfrentar seus erros, justo. né? Que é aí onde a gente evolui. Com Porque certeza. na próxima, isso que você errou agora, você não vai errar mais. Eu, Dificilmente você vai errar. eu sempre achei muito precioso, Ricardo, não sei se você tem a mesma compreensão que eu, terminada a prova, né, passada ali na semana seguinte a prova, pegar a prova e passar um pente fino por ela, né, pegar o Sim, gabarito preliminar, corrigir. Os cursinhos hoje sempre disponibilizam, né, as provas comentadas, ver aonde que estão os erros, para nós identificarmos as dificuldades, né, e sabermos sim, aonde atacar, né, aonde exatamente. concentrar energia. E assim, uma questão de prova que às vezes você erra, sobretudo se é uma questão boba, né, uma questão de menor dificuldade, se você errou essa questão, assim, isso te provoca tanto, né, que nunca mais você vai errar aquele tema, aquela Exatamente. questão. Então, acho que Exatamente. é um exercício muito primoroso que não pode ser negligenciado por quem estuda para concurso público. É a gente, outra coisa. É, assim, já me adiantando a uma possível pergunta, concurso público não é só você estudar. A pessoa tem que, você que estuda para concurso público, para magistratura, por exemplo, agora foram nomeados 8 aqui no concurso do Acre. Dos 8, nenhum, só tem uma pessoa que estudou 6 anos. Os restantes todos estudaram de 10 anos para mais. Todos. A média aqui foi 10 anos. Então, assim, é uma coisa que realmente você tem que querer e você tem que saber o desafio que você terá pela frente. Quanto mais, quanto mais focado você tiver, mais rápido você vai conseguir. Porque a concorrência cada dia é mais qualificada. O nível cada vez é maior. As pessoas realmente hoje são estudantes profissionais, né? Então, assim, Tá muito profissional. não há, não há espaço para aventuras em concursos públicos. Especialmente magistratura, falo da magistratura porque é o que eu tenho mais afinidade e é o que eu sempre foi meu foco. Então, mas assim, você tem que se cuidar também. Tem coisa que é um concurso, quer dizer que você demanda muitos anos. Então, a pessoa tem que se cuidar. Às vezes a pessoa acha que porque vai destinar meia hora ali de uma atividade física, acha que está perdendo tempo. E não está. É extremamente necessário. Não é para você ficar com o corpo bonito, mas para você oxigenar seu cérebro. Sim. Você necessita, eu não vou sair para nenhum canto. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu acho que é interessante também. Você tem um dia para você se descontrair, se desligar, mas é um dia para você se desligar e não exagerar, entendeu? Às vezes a pessoa é casada ou tem um parceiro, você tem um dia para você sair, mas você fazer tudo que seja para benefício do concurso. Não há espaço para a pessoa querer ter uma vida. Tem que ter renúncia. Se é em concurso público, tem que ter renúncia. Não tem Uhum. jeito. Por mais a gente pode dizer que o melhor material, a gente pode dizer a melhor estratégia, mas é uma gama de coisas que muitas vezes não se ensina. Você mesmo que tem que passar. Entendeu? Por isso, assim, às vezes a pessoa tem que ser muito consciente do desafio que ela tem pela frente. Qualquer pessoa é capaz, Gabriel. Qualquer pessoa. Pode ter certeza. Tem pessoas que realmente têm um QI a mais. Você vê que são pessoas que têm uma inteligência maior. Mas a grande parte dos concurseiros, eu digo porque eu já convivi com muitos. Grande parte são pessoas esforçadas, que aguentam pancada e continuam. E continuam. Vai ali corrigindo seus erros e continua. Entendeu? Bacana, Ricardo, bacana demais. Ricardo, assim, olhando para trás, qual que foi a sua principal dificuldade aí durante essa jornada toda de seu concurso público? Rapaz, eu acho que a principal dificuldade foi justamente encontrar esse caminho.
e saber estudar. Eu acho que você realmente tem que saber estudar. E eu, assim, eu levei muita pancada até encontrar a forma correta. Muita gente diz, não tem uma forma correta de estudar. Eu discordo, sabe? Eu discordo porque eu acredito que tem pessoas que você não pode deixar de estudar a legislação, você não pode deixar de estudar informativos, você não pode deixar de resolver questões. Então, existe sim uma forma de estudar. Agora, por onde você vai estudar, às vezes muda. Eu vou estudar por tablet, eu vou estudar por papel, eu vou estudar. Isso aí fica. Então, assim, uma das maiores dificuldades minha foi justamente, só para você ter uma ideia, quando eu voltei a estudar em 2018, eu não sabia nem o que era dizer o direito. Você imagina? A pessoa em 2018 não sabia o que era dizer o direito? Quando eu encontrei aqui, eu sou fã do professor Márcio. Márcio Balcância. Ele, assim, eu acho que todo concurseiro, né? Então, eu acredito que eu acredito que é uma pessoa espetacular e eu acho que todo concurseiro deve muito a ele, assim, os materiais que ele faz. Então, vim conhecer jurisprudência e sempre as pessoas falam, você estuda por onde de jurisprudência? Eu disse, meu amigo, só estudei por dizer o Dizer direito. direito. Até hoje eu tenho na minha rotina, eu acordei tanto, assim, eu costumava acordar tanto, 4h30, 5 da manhã, que até hoje não perdi esse hábito. Eu acordo, vou ler, É. vou estudar jurisprudência, às vezes vou para academia e é com um Dodcast aqui no ouvido. Então, assim, em relação às dificuldades, eu acredito que foi mais isso, sabe? Porque quando eu encontrei essa forma de estudar, e outra coisa, cerquem-se de amigos que também estejam com o mesmo objetivo, de pessoas realmente, de pessoas realmente focadas. Eu tive a sorte de ter amigos excepcionais que me ajudaram bastante. É, amigos que tiveram momentos que eu passei por um momento de praticamente desistir. Eu acho que todo concurseiro já passou por isso. Eu vou desistir, eu não aguento mais, e eles estavam ali. Não, meu amigo, é assim. E às vezes você não vai desistir, bora, vamos para o próximo, não sei o quê, tal. E chegava e ajudava. E além disso, pessoas mais experientes, que vinham e transmitiam seu conhecimento e seu exemplo, né? Eu tive muito isso. Então, eu via essas pessoas e foram essas pessoas que me ajudaram também muito até encontrar esse rumo. Depois que eu encontrei, foi só repetição. Estudar da mesma forma, estudar, estudar, estudar do mesmo jeito. E graças a Deus deu certo, né? Assim, eu passei aí em vários concursos, eu acho que o último que eu fiz realmente estudando foi o TJ Maranhão. E, e foi assim, agora eu passei 5 anos, 5, 6 anos realmente estudando, realmente eu estudava de verdade. Minha esposa praticamente, minha esposa, minha família, praticamente a gente não saía, não viajava, não fazia nada, era Tá só estudar, só viajava para fazer estudando. concurso, só concurso, né? Então assim, porque realmente era algo que eu via que ou o foco ao extremo, ou eu nunca vou conseguir chegar ao meu objetivo. Porque assim, Gabriel, eu gosto muito de ser muito sincero em tudo que eu falo em relação a concurso, eu não tenho demagogia tanto que magistratura estadual, recentemente eu expus lá um pouco da Depoimento, né? minha biografia e eu vejo muita gente colocando lá, eu estudei constitucional Bernardo Gonçalves e tal. Enfim, na graduação eu estudei. Agora, recentemente, eu não vinha estudando por isso. Então, eu não acho interessante colocar isso por quê? Porque muitos concurseiros, às vezes, eles pegam daquilo ali. É. E às vezes eles vão estudar por aquilo ali e não vão conseguir, certo? Então, assim, isso é o meu pensamento. Às vezes cada um segue o seu, mas é o meu e eu sou muito sincero no que eu falo. E, e assim, ou você estuda de verdade, ou é melhor procurar outra coisa, porque não tem mais espaço. Não tem, né? Tá A muito pessoa tem que ser muito profissionalizado, né? consciente. Tem, exatamente. Muito profissionalizado. E eu vejo assim, Ricardo, pelo seu depoimento, pela sua entrevista, que o autoconhecimento é muito importante, né? Porque assim, essa sua virada de chave, 2018 ali, a percepção do que funciona e que não funciona, de você ir excluindo as ervas daninhas do seu estudo, né, os maus hábitos, para ter mais efetividade, mais resultado, tudo isso é autoconhecimento, né? Você foi fazendo, 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 né, entre aspas, quebrando a cara, errando, Exatamente. acertando, né? É aquela coisa, tentativa e erro.
e você foi aprendendo aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo, né? E concluiu que objetividade, simplicidade funciona muito bem, justamente pelo fato de que te permite, né, fazer revisões. Né? Acabou de entrar aqui agora também uma grande lenda da magistratura do Paraná, Dr. Pedro Matos, foi aprovado no Mato Grosso, depois no Paraná. O sigo aqui no Instagram, um concurseiro muito experiente da magistratura, que um dia eu quero ter o prazer de entrevistar aqui no Café com Aprovado. Mas eu acho que é isso, né? É descobrir o que funciona e o que não funciona e ir, né, repetindo, repetindo, repetindo e repetindo. É exatamente isso. Eu também, é, foi exatamente isso que eu fiz, né? Que é, era na questão do erro e tentava corrigir. Erro e tentava corrigir. Mas sempre com muito foco. É isso que eu tentava sempre fazer. Maravilha. E, o Ricardo, uma coisa que você já mencionou para nós aqui, mas eu queria reforçar com aqueles que nos assistem, você sempre manteve atividade física na rotina, né? Você sempre teve atividade física como aliada nesse seu processo de estudo e preparação. Foi. Eu sempre gostei, assim, uma coisa que, porque a gente passa por muita ansiedade, a gente, é inevitável, né? Tem muita gente, uma coisa que eu nunca fiz, mas que talvez eu faria hoje, era a questão de terapia. Porque às vezes muita gente tem o estigma de, eu vou fazer terapia e eu não sou doido, né? Enfim, eu não preciso, na Não verdade, né? preciso. Eu não Exato. preciso, mas assim, quase todas as pessoas que eu conheço fizeram e realmente é algo que se recomenda. Mas assim, algo que me ajudou muito a manter essa coisa era, eu gostava muito de corrida de rua, sempre Me gostei, adoro. né? E eu acho que para mim é uma das atividades físicas que mais ajuda nessa a questão do estudo, né? A Nesse questão da processo. oxigenação do cérebro e tal. Você vai ali uma corridinha meia hora, 3 vezes por semana, já ajuda bastante, né? Maravilha. Ricardo, você fez provas para outras carreiras, né? Como você disse, delegado, defensoria, advogado público, salvo engano, também você fez e foi aprovado, né? Como é que funcionava assim essa questão da conciliação do estudo? Ou você não conciliava? Por exemplo, meu foco era só magistratura, eu estudava o edital da magistratura, mas vez por outra fazia prova de outras carreiras. Era mais ou menos esse o seu raciocínio? Ou você fazia uma conciliação mesmo? Você adaptava? Não, peraí. Saiu a prova aqui de, sei lá, para advogado público, eu vou dar uma focada nessa prova e, para tanto, eu vou redirecionar o meu estudo. Como é que você fazia isso? Olha, muita gente faz essa pergunta a mim, né? Muita gente me faz essa pergunta e assim, eu sempre tenho em mente o estudo para magistratura. Como o estudo para magistratura ele é amplo, é muito vasto, né? Em quantidade de disciplinas muito grande, então ele acabava que eh, geralmente abarcava a maioria das disciplinas de qualquer outra carreira, né? Então, assim, o que é que eu sempre foquei? E é uma coisa, uma dica até que eu sei que não é fácil, mas é uma dica que eu até deixo aqui. Escolha a carreira que você quer, né? Você tem em mente que é muito interessante você focar. Eu era focado na magistratura, eu fazia concurso para magistratura em qualquer canto do Brasil, qualquer canto. Mas para outras carreiras eu só fazia se fosse no meu estado ou próximo, porque era algo Uhum. que eu não iria para algo muito distante do meu estado, Sim, se sim. só iria se fosse para magistratura. Para outro cargo eu não iria. Então, eu focava, eu mantinha o estudo para magistratura e, geralmente, quando chegava ali naqueles 30 dias finais, eu focava nas disciplinas que não eram comuns. Vamos dizer, eu fiz o primeiro concurso que teve para pós-pandemia, que foi delegado de Polícia Federal. Eu Uhum. vinha meu estudo para magistratura. E Sim. aí saiu aquele concurso e eu fui fazer. Uhum. Passei ali os 30 dias, fui estudar as matérias específicas, previdenciário, que não cai, Tá magistratura aprovado. estadual, Isso. direito financeiro, enfim, é, disciplinas que não são geralmente cobradas. E quase passei. Fiquei, fiquei Aí, por uma questão, foi uma coisa assim até que me deixou bastante chateado, mas é coisa que faz. Então, assim, eu entendi. respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu tinha como mente pegar o edital verticalizado de magistratura e ia ponto a ponto. Sim. Quando eu ia fazer outro concurso, eu fazia o edital verticalizado desse outro concurso e grifava ali o que eu já tinha estudado do edital de magistratura e via o que é que faltava desse outro edital. E naqueles Certo. 30 dias finais, eu focava só no que eu não tinha estudado, porque era algo que eu dava fazer com um sprint, dava
um gás a mais, estudava, disponibilizava um tempo a mais e focava só naquilo, Uhum. né? Então, eh, era algo que eu já tinha estudado, era algo que geralmente eu já sabia bem, então eu iria procurar só naquele período final, que era uma coisa que eu não iria ficar continuamente estudando, porque meu foco era magistratura. Então, eu lia só naquele período ali de curto prazo e pronto. E muitos deram certo, né? Então, fiz defensoria, fiz advogado, advogado público, fiz delegado, né, no meu estado e, e deu certo, né? Esses concursos aí. Mas assim, Maravilha. eu aconselho a pessoa estudar, vou estudar MP e magistratura. Tem muita gente que consegue Uhum. passar. Agora, você vai iniciar seu estudo dessa forma. Eu comecei a fazer isso depois de um bom tempo, já tá ali, eh, já com conhecimento, uma base boa de conhecimento, né? Sim. Um estudo já maturado, aquilo ali, e acrescentava outras disciplinas, Sim. né? Eu era algo que eu fazia, mas assim, não me cobrava por aquilo. Uhum. O único que eu fiz que eu me cobrei foi coisa da Polícia Federal, gerei expectativa muito grande. Cheguei até a treinar para a TAF e tudo, porque eu estava certo que Tudo dá ia certo, conseguir, né? e anularam questões, acabei não aproveitando e fiquei de fora. Mas é isso, né? Essa realidade é muito ruim, né? Quando você está dentro e aí vem as anulações ou alterações de gabarito e você fica de É, fora, né? Isso já me aconteceu 3 vezes. MP do é, ah, Rio, TJDFT e TJ Mato Grosso. É muito ruim. Mas acontece, é é, do jogo, né? exatamente. E aí foi justamente esse concurso que me deu até uma. Aí, depois dele, teve o delegado do RN. Uhum. Eu disse, eu não vou mais ficar nessa zona aí. Estudei mais e mais e consegui passar nesse concurso também. Ah, que maravilha. É, Pessoal, eu tenho mais 2 perguntas para fazer para o Ricardo, para nós terminarmos. Não quero também abusar da boa vontade dele. Agora são exatamente 6 horas e 47 minutos lá em Rio Branco, no é, Acre, né? Mas eu queria só recapitular o que ele já disse até agora. Né? Ele disse que é imprescindível ser objetivo, né? É imprescindível simplificar a sua preparação. Então, pegar um edital, verticalizar o edital, separar ponto por ponto, ir passando, né, por todos os itens e ticando aquilo que você já estudou, aquilo que ainda falta ser estudado, aquilo que você tem que revisar. E o Ricardo ressaltou aqui para nós a importância, a relevância de nós mapearmos aquela banca, aquele concurso, para poder direcionar tanto o estudo da lei seca, que é fundamental, é imprescindível, né? Ele até reputa a sua virada de chave, especialmente ao estudo da lei seca, mas também para direcionar o estudo do material teórico, né? E saber efetivamente o que é mais importante para você dar a devida atenção no seu concurso público. E, resumindo, simplificar, né? Resumir, fazer caderno de erro para você ter condições de revisar. Ele atribui também que a adaptação ao tablet foi fundamental porque ele passou a ter mais condições de fazer as revisões dele, né, em quaisquer situações, em quaisquer lugares ou circunstâncias. Isso, então, realmente faz muita, 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 muita diferença. Né? Ricardo, quero te fazer uma penúltima pergunta, que é a seguinte. Né? Durante muitos anos, você viveu, né, na condição de concurseiro, né, Ricardo Freire. E agora? Né? Valeu a pena? Valeu a pena para se chegar hoje à condição de juiz de direito, doutor Ricardo Wagner Freire? meu amigo, eu tenho dito muito a meus colegas aqui que vale muito a pena. Eu não sabia que valia tanto. A gente sonha, né? A gente vislumbra, mas quando a gente chega, a gente vê que é muito importante, muito bom você, quando você chega lá através dos seus próprios esforços, você batalhou tanto, quando chega ali que você vai na cerimônia de posse, que chama seu nome, passa um fio na cabeça, eu sou muito emotivo, me emocionei muito, que passa um filme de todas as dificuldades, dos momentos que você pensou em desistir, de você desistiu, que voltou. São coisas que eu sei que todos os concurseiros passam. Mas eu tenho muita fé em Deus e Deus, ele faz com que as coisas aconteçam no momento certo, né? Então, vale muito a pena. Se você realmente tem um sonho de ser magistrado, vale muito a pena. A carreira é incrível. Para mim, é realmente tudo que eu sonhei. Eu ainda estou descobrindo muitas coisas. A gente está no curso de formação e tal, mas é algo que vale muito a pena. Para mim,
Se eu soubesse, se eu já soubesse o que eu estou vivendo hoje, eu teria me esforçado ainda mais, muito mais cedo. E eu tive a grata felicidade de Deus ter me concedido essa bênção de ter sido nomeado num tribunal tão bom. Muitos não Bacana. conhecem o Acre, Sim, mas aqui é uma instituição incrível, pessoas acolhedoras, um povo acolhedor, um tribunal com muita estrutura, um tribunal que lhe recebe muito bem. Então, assim, todos nós estamos maravilhados, né? Eh, então, eu estou assim realmente muito feliz aqui que bom. e muito grato sempre a Deus por ter feito com que eu realizasse meu sonho aqui nesse estado. Que maravilha, fico muito feliz por você. Te desejo todo o sucesso do mundo, né, para você, para sua família e que vocês possam, sobretudo, serem muito felizes aí no Acre, você na sua carreira, mas seus familiares também aí nesse estado que é um estado muito diferenciado. Já tive amigos que exerceram atividades jurídicas aí, né, como advogado da União, por exemplo, e sei que realmente é um estado que tem aí muitos atrativos que realmente é muito interessante. Né? Quero um dia conhecer, né, o Acre, não conheço ainda. Será muito bem-vindo, já fica o convite aqui para quando quiser. Ah, que Serei maravilha. seu anfitrião. Ah, vou com muito prazer, pode ter certeza disso. Mas, Ricardo, uma última questão é a seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem para cada concurseiro, né, que está nessa jornada difícil, árdua, né, de estudos, que de repente está até recomeçando amanhã, né? Amanhã, que é o dia oficial do recomeço, uma vez finalizadas as férias escolares, o mês de janeiro, né? Enfim, qual mensagem é essa que você deixaria, né? E essa mensagem pudesse chegar no WhatsApp de todos os concurseiros do Brasil, uma mensagem do hoje doutor, né, magistrado, juiz de direito, Ricardo Freire. Olha, a mensagem que eu deixo, muito simples, é você ter confiança. Confie no seu potencial, faça o seu melhor, cobre sempre para não para passar concurso, mas para você fazer o seu melhor. Cada um tem sua realidade. Não se compare com um vizinho. Não ache, fulano fez tantos pontos, fulano já passou, eu não passei. Cada um tem sua realidade. Sim, Se compare com você mesmo. Não olhe para o outro, olhe para você. Se você olhe para você se inspirar, mas não para que você eh, tenha se menospreze. Eu acho que a principal para tudo na nossa vida é a confiança. Você tenha confiança e saiba que você é capaz, todos nós somos capazes. Agora, depende de você a questão da sua dedicação. Eu até gosto muito de dizer que quem não é capaz de fazer renúncias temporárias jamais conseguirá feitos definitivos, né? Porque a gente realmente precisa. Quem estuda precisa passar por um período de renúncia para que hoje tudo que eu fiz, minha família, meus amigos, sabem as dificuldades que eu passei. sim, Mas hoje eu sou realizado. E eu vou lhe dizer que é a melhor coisa do mundo, você ser realizado profissionalmente, imagina. né? Então, tenha confiança em si, todos são capazes, qualquer pessoa é capaz. Agora, depende de você, né? Todas as pessoas que conseguem eh, alcançar uma aprovação num concurso desse, têm histórias belíssimas. Cada um tem suas histórias de superação, de preparação, de renúncia. Ninguém, nenhum, cai assim. Todos tiveram uma história de muita resiliência, muita luta, muita batalha, né? Mas tenha confiança em si, que você com certeza chegará lá, Que né? maravilha. Obrigado, Ricardo. Antes de te agradecer, só quero aqui comentar com o pessoal, né, como eu prometi no começo da live, quem está conosco até agora, eu vou mandar um link agora para vocês, né? Bom, se der certo, eu acho que não. Acho que apareceu para vocês. Ó, se vocês clicarem nesse link, pessoal, eu vou mandar um planner para vocês, tá? Um planner do ano de 2025, para que vocês possam então se preparar, né, para os concursos públicos ao longo desse ano. É um planner onde você pode ali, né, traçar os seus planos de ação ao longo de todo o ano de 2025, e eu acho que vai te auxiliar bastante.
Se vocês não conseguirem abrir o link aqui, me manda um direct, né, com a palavra planner, que eu vou te mandar esse planner por lá também. Tranquilo? É só um presentinho para quem esteve conosco aqui agora, né? Até o final da nossa live de hoje. E aí, pessoal, fiquem muito atentos, porque nós vamos ter aí vários outros cafés com aprovado ao longo desse ano de 2025. Muitas aulas, né, que eu preparei para vocês, já ministrei até algumas de jurisprudência, como estudar jurisprudência, como estudar lei seca. Então, temos muita coisa legal pela frente. E eu peço a você para que fique muito, muito, muito atento. Bacana? E, Ricardo, mais uma vez, meu amigo, muito, 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 muito obrigado mesmo pela sua doação aqui, né, pela sua generosidade. Foi muito legal, uma live muito proveitosa, muito inspiradora, né, muito motivadora, especialmente para mim. Eu acho que para todos que nos assistem. E eu quero imensamente também agradecer aqui aos nossos espectadores. Espero muito em breve, meu querido, poder conversar com você novamente sobre outros assuntos, mais um pouco sobre a carreira da magistratura, né, o dia a dia, a sua vivência. Acho que as pessoas estão muito sedentas também, né, de conhecer e de saber um pouco melhor como é que é o dia a dia do magistrado. Quem sabe você volta aí muito em breve para nós falarmos mais especificamente sobre isso. Imagine, meu amigo, é uma grande satisfação aqui poder estar aqui nesse seu quadro. Concurso público é um assunto que eu me sinto muito à vontade de falar. E eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu vejo, às vezes, as pessoas passando por coisas que eu passei, né? Então, eu gosto sempre de poder contribuir quando a minha trajetória, do que eu fiz até aqui, ela serve, né, de motivação ou de incentivo, ou minhas dicas acabam ajudando alguém. Porque eu digo muito, se eu tivesse tido essas dicas que hoje, às vezes, eu até falo, mais cedo, talvez eu já tivesse até sido aprovado bem antes, né? Porque outra coisa só uma coisa, foque na sua evolução, não foque na sua aprovação. A aprovação, ela vem como consequência. Então, foque em sempre estar evoluindo. Porque com a evolução, a aprovação, ela certamente virá. E pode... E se precisar de mim, meu amigo, estou aqui à disposição para falar sobre esses assuntos que eu sempre gosto muito. E obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco da minha trajetória aqui até aqui, que eh, eu sou muito feliz, né? E, e, e muito acabo, me falta a palavra, mas eu sou muito grato e me falta a palavra. Enfim, a minha trajetória até aqui, eu sou muito grato por ela, porque realmente foi de muita luta, mas deu tudo certo. Maravilha, prezado. Uma trajetória muito vencedora mesmo. Eu acho que a palavra é essa. E você tem que se orgulhar muito disso, né? Afinal de contas, tem Eu muito me orgulho muito, esforço. realmente. Tem muito esforço, muita renúncia, né? Não só a sua, mas a sua família também, Sim, junto com você nessa história, né? com Que embarcaram com você certeza. nisso. É, E, bom, é. tenha certeza de que você contribuiu muito, né, para todos que nos assistiram aqui nessa noite de domingo. Eu quero até avisar a todos que nos assistem que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube, onde todas as outras lives também estão salvas. É só vocês acessarem lá, Gabriel Canedo, tá tudo salvo. E como essa live, né, que o Ricardo, né, nós fizemos com o Ricardo, lá tem muitas outras lives muito enriquecedoras também, né, assim como essa de hoje. Essa foi muito especial, é claro. Então você pode depois entrar lá e rever quando quiser, tá? Mas, Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado, caros espectadores, né? E vamos nos falando aí no decorrer desse ano 2025, né? Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, meu amigo. Até mais, até Um a abraço. próxima. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.